Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Gostaria de pedir desculpa pelo um pouquinho desse atraso, por um imprevisto que tivemos, mas agora já está tudo voltando ao normal. Eu gostaria de agradecer muito o Sinapro, os outros Sinapros que estão nos ajudando nesse evento, agradecer a APP de Campinas, a FENAPRO também, que está participando desse processo, nos contribuindo, nos ajudando com infraestrutura, para que essas informações cheguem a todos e da melhor forma. Né? Essas informações foram preparadas com muito carinho, né, para ter essa troca, essa compartilhamento de informações e que isso seja muito próximo, né, nós com todos, né, essas informações cheguem até todos. E eu gostaria também de agradecer a Lourdes, a equipe dela, o Marco, o pessoal que está nos apoiando nos bastidores, eu espero que aproveitem o máximo essa palestra, tem muitas informações interessantes, e vamos começar a falar sobre os temas propostos. Por favor. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, específico para o nosso segmento, né, que é controle estratégico de mão de obra direta. É algo bem específico para o nosso segmento, é algo que tem pouca gestão sobre ele, mas é uma grande oportunidade para a gente aprofundar. Hoje a gente vai aprofundar sobre esse tema. Não existe nas escolas, né, esse tema sendo debatido, não existe profissionais, muitos profissionais qualificados com esse expertise, com esse conhecimento, e hoje a gente vai trocar um papo muito bacana. Eu quero, no final, a gente vai abrir para fazer várias perguntas, para a gente conversar sobre esse tema, mas é um tema que a gente vai fazer juntos aqui. Eu vou passar para vocês a visão de um diretor financeiro, a visão de um controller, como eu já passei, como nos grandes grupos, nas agências dos grandes grupos, eu aprendi isso dentro dos grandes grupos, como um controller, como um diretor financeiro, eu aprendi isso com muita gente bacana, em agências centenárias, né, como uma Thomson da vida, num grupo da APP, durante os meus 17 anos, e agora vamos nos aprofundar com carinho, e no final vamos falar mais sobre abrindo para perguntas. Próximo, por favor. Então, iniciando, vamos começar primeiro com a nossa quem somos, apresentação e método, e curso e parceria com o Sinapro. Próximo, por favor. Para vocês nos conhecerem, vamos começar uma breve apresentação. Próximo. Quem somos? Somos a MGR, nasceu em 2016 com o propósito de levar conhecimento das grandes agências, das agências dos grandes grupos, que tem uma metodologia por trás, tem uma inteligência financeira ali para as agências nacionais, de forma prática, objetiva, ajudando as agências a ser mais sustentáveis, ajudando agências a crescerem de forma mais lucrativa, mais consistente, mais fortes, né? E com método prático e objetivo também. Esse é o objetivo da MGR Inteligência Financeira. Próximo. Bom, aqui contando um pouco sobre a minha trajetória, sou fundador e diretor da MGR, expert no segmento, estou há 20 anos no segmento, sendo que 17 foi como um executivo financeiro dentro das agências dos grandes grupos, como estão
demonstrado, né, no grupo da UPP, grupo da IPG, Publicis, aí depois que criamos a MGR, e há 2 anos, mais de 2 anos, estamos em parceria com o Sinapro, levando conhecimento e agregando informações para as agências nacionais. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando com cursos, fazendo palestras, podcast, dando dicas semanais nas redes sociais, e essas dicas são voltadas para o financeiro, né? Todo o nosso conteúdo de trabalho é voltado para o financeiro, mas o financeiro não só uma tesouraria, mas uma controladoria, né? Por algo estratégico, com um planejamento financeiro. E que vai tanto de um planejamento financeiro quanto um back-office, uma aquisição, uma fusões e aquisições. Próximo. Bom, no LinkedIn, vocês podem, se vocês visualizarem o meu LinkedIn, vocês vão ver alguns comentários com parceiros, com amigos, com clientes, com chefes que eu trabalhei fazendo depoimentos sobre o trabalho, sobre toda a carreira desenvolvida nesse segmento. Próximo, por favor. São mais de 20 anos de experiências como executivo financeiro, né, interno e parceiro das agências, como eu falei no slide anterior, mais de 100 projetos realizados, quase 90% dos nossos projetos são finalizados com a meta alcançada. Um grande parceiro que eu tenho, né, que é uma troca-multa, né, é com o Sinapro, faz mais de 2 anos, e que está dando muito certo, e hoje estamos aqui por isso. Próximo. Agora vamos para a palestra, né? A palestra é uma oportunidade ótima aqui para a gente, para eu trocar com vocês, né? Passar um pouco da minha experiência sobre esse ponto, a visão financeira de um diretor financeiro quando a gente fala sobre mão de obra direta. Tem vários aspectos essa mão de obra direta. Isso é importante, é um assunto muito sensível porque afeta o dia a dia das agências, afeta a saúde financeira das agências, falta profissionais nesse mercado, falta profissionais qualificados olhando isso. Vamos abrir aqui alguns pontos, alguns planos de visão sobre esse tema, e aí eu convido vocês a ouvirem um pouco como eu penso, como é tratado isso nos grandes grupos, e como é a visão de um consultor financeiro quando ele olha, um especializado no segmento, quando ele olha para a mão de obra direta dentro de uma agência do nosso segmento. Próximo. Então, o tema inicial, o foco vai ser em mão de obra direta. Próximo. O que é a mão de obra direta? A mão de obra direta deve ser considerada como a que está diretamente ligada à prestação de serviço ao cliente. Tudo isso, acho que todos sabem disso, né? São os colaboradores que prestam serviço direto para o cliente. Então, temos essa visão muito clara e esse é o nosso ponto de partida. Próximo. E, com certeza, sabemos que a principal força da agência é a mão de obra direta dela, é o que, lógico, ela tem a marca dela que ela desenvolve, a agência tem a marca dela, tem o valor agregado na mão de obra dela direta, né? Mas aqui a gente vai pegar o aspecto também financeiro, né? Então tem um valor agregado e tem sendo a sua principal força as pessoas, né? A mão de obra direta. E onde também, né? Onde tem mais valor agregado, onde é a maior despesa da agência e também é onde acontecem as maiores perdas de recursos. Então é um tema sensível que a gente vai desenvolver. Próximo, por favor. Definição e conceito. Esse é um ponto muito importante quando a gente vai definir a mão de obra direta. Então, próximo, por favor.
é quando definimos a mão de obra direta, ou a equipe que prestará serviço aos clientes e vendida na precificação para sustentar o negócio, olha como importante, é ela que vai sustentar o negócio. Essa é uma decisão estratégica e relevante. Ela precisa ser bem pensada, por influenciar o todo, custos, plano, estratégia, estrutura e lucro da agência. Aqui, o conceito que a gente passa aqui, o que eu aprendi é que quando você vende uma mão de obra direta, quando você vende um pedaço de uma mão de obra direta, você está vendendo o todo da agência, você está vendendo um pedaço do todo, tudo é puxado pela mão de obra direta, tudo circula pela mão de obra direta. Então, é muito importante esse aspecto de definição de mão de obra direta. E tem a matemática também, que é feita junto com a precificação. Numa palestra anterior, eu apresentei sobre a questão de precificação, e ela usa muito a favor essa questão da mão de obra direta. E o lucro também tem essa questão envolvendo a mão de obra direta. Então, é um ponto muito sensível, a matemática tem que fazer sentido, é um quebra-cabeça, que você vai encaixando todas as etapas e vai dando certo ali. A partir do momento que você define isso na precificação, aí tem a questão da mão de obra direta, tem algum mecanismo ali da mão de obra direta que a gente vai desenvolver nos próximos slides, e que vai fazer todo sentido isso que eu estou falando. Próximo, por favor. Então, aqui tem um exemplo de definição. Então, a gente pega a folha, nesse caso aqui, tem duas colunas de números, uma é uma remuneração e a outra é o custo total por colaborador. Então, tem uma folha aberta por colaborador, tem remuneração, tem nome, é algo fictício, né? Que criamos, não é uma agência de verdade, são nomes soltos. Então, temos a remuneração e o custo total do colaborador. O que interessa para nós é o custo total do colaborador. Então, temos essa folha. Vamos para o próximo slide. Próximo, por favor. Então, temos a definição da folha. E agora, na definição, a gente quebrou a folha em duas. A parte de cima é a mão de obra direta. E a parte de baixo, que a gente quebrou, é a mão de obra indireta. Próximo. Então, nesse momento, a gente separou, a gente tinha separado lá o que é mão de obra direta e o que é mão de obra indireta. Agora, pode ir próximo, por favor. Isso, agora temos a mão de obra direta, a definição e o conceito. A gente sabe da importância. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho sobre esse conceito. Próximo, por favor. Então, a gente viu que nessa quebra de folha, tinha muitos colaboradores lá, tinha muito funcionário. Mas o que a gente está focando? Nesse cálculo. A gente chegou em 20 funcionários, que são os 20 colaboradores, que são as 20 mão de obra, 20 pessoas de mão de obra direta que a gente tem para trabalhar com elas. Então, a gente definiu ali. Existe esse conceito que estamos ancorando ali de 20 pessoas. Próximo, por favor. E só fazendo uma abertura para a gente explicar que, por exemplo, a mão de obra indireta ela é igual ao overhead. Próximo. O overhead é tudo aquilo que não é a mão de obra direta. Quais são os exemplos? A mão de obra indireta, as despesas gerais, os custos fixos gerais da empresa. Então, aqui a gente está simplificando, no sentido de separar as duas despesas da agência. Um é overhead e o outro é mão de obra direta. O nosso foco é todo em mão de obra direta. A gente vai considerar que não vamos falar sobre overhead, a gente vai considerar que o overhead já foi analisado, o overhead já está ok, e a gente vai só olhar os aspectos envolvendo a mão de obra direta. Voltando agora para a mão de obra direta, próximo, por favor. Vamos para o controle, né? Próximo.
Após a definição, devemos manter o plano, fazer o controle e os ajustes adequados durante sua manutenção, pois esse é um fator determinante para ter um negócio saudável e sustentável na linha do tempo. Isso é muito bacana. Então, é sustentar, manter isso, né, da melhor forma. Próximo, por favor. Tem essa parte teórica que foi necessário passar, mas agora a gente vai voltar, vai começar a focar um pouquinho mais na prática, né? E, por exemplo, a gente definiu lá atrás, nos slides anteriores, a gente falou sobre a definição da mão de obra direta. A gente chegou nas 20 pessoas, né? A gente chegou nos 20 colaboradores focados para serem vendidos para os clientes, para serem administrados como mão de obra direta dentro da agência. Então, a gente chegou nos 20. Agora, a gente está indo para um outro aspecto, que é a mão de obra direta, e como que a gente vai vender essa mão de obra, né? Como que ela é vendida, né? Então, temos a venda dentro da proposta comercial. Próximo, por favor. Como que é vendido essas mão de obra dentro de uma proposta comercial? Porque existe uma quebra ali dessa mão de obra, a conta não é tão redondinha. E aqui eu trago um exemplo de, por exemplo, 9 pessoas, são 9 cargos, cada pessoa ali tem a sua dedicação, são 9 pessoas, tem um percentual, e a gente vai chegar, próximo, por favor. A gente tem ali um total de equipe alocada. Esse FTE é usado nos grandes grupos para mensurar quantas pessoas estão sendo vendidas da nossa mão de obra direta, porque existe essa quebra. São 9 pessoas, que é uma equipe ali que está envolvida para atender o cliente, mas no resumo delas, esse indicador de FTE, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, nos próximos slides, mas esse FTE, ele, por exemplo, para esse cliente foi alocado, um resumo, 2,25 de pessoas para atender esse cliente. 2,25 pessoas que vão atender esse cliente. Então, para mensurar, eu tenho 20, nesse cliente está alocado 2,25 pessoas. Vamos para o próximo, para explicar melhor o que é esse FTE. É o full-time equivalente, isso é usado, é um termo muito usado no mundo inteiro, no nosso segmento. Próximo, por favor. Explicando melhor, né? FTE, ou em português, né? Equivalente a tempo completo, mas também chamado como força-tarefa equivalente, é um método de mensuração de grau de envolvimento de um colaborador nas atividades de uma organização ou unicamente em um determinado projeto. Então, é uma forma de mensuração. Próximo. Exemplificando melhor, né? Um FTE, um FTE de 1,0 significa que o colaborador está alocado 100% no cliente, enquanto que um FTE de 0,5 sinaliza que o colaborador se dedica às atividades para o cliente somente meio período, só 50% dele. Então, aqui vocês conseguiram ter uma visão de como é medido as vendas. Então, a gente tem no primeiro plano a definição, 20 pessoas, aqui a gente tem como é vendido essas 20 pessoas em várias partes para os clientes, e a gente tem que ter uma forma de medir aquilo dali. Temos uma forma de medir. Próximo, por favor. Então, a partir de agora, a gente vai para os planos de visão, né? Os planos de visão, que é uma parte muito bacana, que é a parte de visão que a gente tem como que é a nossa inteligência financeira dentro do nosso negócio. A gente tem voltado para a mão de obra direta, a gente vai olhar as camadas que existem dentro da nossa organização voltada para a mão de obra direta. Tá? Então, próximo, por favor. Então, a gente tem aqui, aqui está tudo misturado. Aqui são os planos de visão. Aqui está uma imagem um pouco distorcida, justamente porque é um mix de informações ali. Próximo, por favor.
Para vocês entenderem melhor, esse mix de informação, ele tem, por exemplo, 1, 2 e 3, né? Primeiro, segundo, terceiro. Seria o primeiro envolvendo as áreas, né, de atendimento, operação, tráfego. Ali está também conteúdo, está criação, está planejamento, tem todas as áreas aqui. Ali representa 80% mais ou menos de pessoas da agência que estão nessa primeira etapa. Estão todas ali no atendimento e outras áreas. A segunda, estamos falando de parte do back-office, que é financeiro, o RH, o administrativo. A gente vai entrar em cada um para vocês enxergarem o meu pensamento. Terceiro, a área que é vendas, precificação. Então, está tudo misturado ali, é um mix de informações. E a gente precisa meio que abrir isso para a gente entender como todo mundo está pensando, como que as pessoas estão olhando para a mão de obra, que é o coração, que é a principal força da agência, que é a moeda de troca ali com os clientes, né? É a mão de obra direta. Próximo, por favor. Então, vamos para o primeiro plano de visão, que agora a imagem ficou mais bonitinha, né? Mas cada um está indo para um lugar ali, porque o objetivo dessa área, né, que é de atendimento, operações, tráfego, que é foco na entrega, foco na execução para o cliente, atender bem o cliente, não perder bem o cliente, e engraçado, né, tá todo mundo sempre ocupado, está sempre precisando de mais pessoas, né, e está super ocupado, onde as agências nacionais elas são muito parceiras dos clientes, muito proativas, então o cliente tem uma necessidade, ela vai atendendo. Próximo, por favor. E dentro desse aspecto ali tem, por exemplo, 20 funcionários, equipe trabalhando, então está todo mundo trabalhando, da mão de obra direta, tem essas 20 pessoas e o pessoal está falando, olha, precisamos de mais gente, está todo mundo trabalhando ali, tem um pessoal trabalhando até mais do que o horário normal. Então, essa é uma visão, essa é a visão que a gente tem. Próxima visão, próximo slide, por favor. Aí temos o plano de visão do financeiro, né? O financeiro está mais quadradinho ali, tem uma pirâmide e tal, indo para a direção, que é o financeiro, o RH, o departamento pessoal, administrativo, que o foco é na equipe, foco na seleção, na contratação, no bem-estar, na folha de pagamento, criar um ambiente bacana, criar uma estrutura para que essas pessoas trabalhem, né? É um facilitador para essas pessoas atenderem o cliente, que está na primeira e próximo, por favor. Aí embaixo aparece, e a gente está cuidando de 20 pessoas voltadas para a mão de obra direta. Bateu com o primeiro visão. Próximo, por favor. Aí chegamos na terceira, plano de visão, né, que é a área de vendas, que é a área de precificação. Aí, e o foco é diferente dos outros, né? Cada um é diferente do outro, né? Esse também não é diferente. Então, o foco é na venda, na campanha, foco no projeto, no FII, na proposta comercial, na precificação, fazer concorrência, né? E cada um tem uma visão, cada um tem uma meta, cada um corre para um lado, e a gente precisa analisar isso de uma forma interessante. Por exemplo, nessa imagem, ó, vocês podem perceber, existem alguns buracos ali na imagem, né? Então, significa que teve as propostas, mas de repente não preencheu tudo. O que isso significa? Próximo, por favor. Significa ali, ó, por exemplo, no topo, eu coloquei a proposta lá, aquela análise dentro daquela proposta comercial, que tinha lá a equipe alocada. Então, o topo ali temos a proposta que foi mostrada nos slides anteriores, que são 2,25 pessoas ali dedicadas para esse cliente, é um mix de várias áreas, mas o resumo que a gente viu que é 2,25 pessoas. E embaixo tem as propostas onde as pessoas estão trabalhando. Tem 2, tem 3, tem 4, né? E que no resumo, se a gente for somar tudo isso,
São 16 pessoas. São 16 funcionários FTEs, né, equipe vendida. Mas aí a conta não está fechando com os outros planos de visão. Existe uma diferença, existe um descasamento, onde a gente precisa dar uma atenção especial ali para ser um trabalho de balizador para nós. Próximo slide, por favor. Aqui a gente está colocando todos os planos no mesmo slide. Então, tem o primeiro, 20 pessoas, que são foco no cliente. Segundo, 20 pessoas, foco na equipe, folha. No terceiro, são 16 pessoas, foco nas vendas. Mas aí o pessoal de vendas está com problema, né? Se ele fala que vai vender e está todo mundo já ocupado, como que ele vai vender ali, vai fazer mais vendas sem contratar? Aí, na verdade, vai ter que contratar, porque não tem essas pessoas disponíveis. Não está fechando a conta. Próximo, por favor. E aí, nessa análise, a gente identifica que 4 pessoas, 4 FTEs, acendeu a luz vermelha ali. São mão de obras não vendidas. São mão de obras diretas que a empresa não consegue vender, está todo mundo ocupado, a conta não está fechando, e quem está pagando esses funcionários? Se não é o cliente, porque não foi vendido, quem está pagando? Quem que está pagando? É o lucro da agência. Muitas agências reclamam de lucro baixo, um dos principais motivos é esse. São mão de obras diretas que não estão sendo vendidas por vários motivos, a gente vai mostrar os possíveis motivos, mas a gente tem pessoas que não estão sendo vendidas, não tem ali pessoas sendo vendidas, não sabe o que está acontecendo com essas pessoas, e quem está pagando o lucro, quem está pagando essas pessoas é o lucro da agência por esse descasamento. Próximo, por favor. E aí a gente vai fazer uma análise sobre essas 4 pessoas de mão de obra diretas não vendidas. E a gente faz essa análise financeira da seguinte forma: a gente pega essas pessoas, essas 4 pessoas, calcula ali um ticket médio por FTE para cada pessoa vendida. Muitas agências, isso é uma média. Então, 16 mil reais para cada colaborador vendido, a agência recebe 16 mil reais. Então, é um ticket médio por FTE, por mão de obra. E temos ali os 4 FTEs não vendidos, pendentes ainda. Próximo, por favor. E aí a gente faz uma conta, se eu multiplicar um pelo outro, vai dar quanto ali de receita? 64 mil, seria os 4 vezes o ticket médio, dá 16 mil reais que a empresa está deixando de faturar, está deixando de trazer para o negócio, por causa do descasamento, por causa de algo que não está muito certo. Então, a gente tem ali, se a conta fechasse nesse mundo perfeito, a gente sabe que uma coisa é o mundo perfeito. Inicialmente, a gente trabalha com o mundo perfeito. Lá atrás, quando a gente definiu a mão de obra direta, os donos, a gerência, definiam como mão de obra direta que lá seria um mundo perfeito, e a gente tem que buscar esse mundo perfeito. E realmente acontece nas multinacionais esse plano. Se a gente define pelo racional que isso é mão de obra direta, é que a gente ancora ali, que são 20 pessoas de mão de obra direta, a gente tem que, a nossa eficiência vai estar ali, em vender as 20 pessoas, e a gente trabalhar para ter essa meta. É importante ter uma meta na venda, é importante ter uma meta na mão de obra direta, é importante uma meta de fechamento mensal, é importante ter uma meta de orçamento. Então, aqui uma meta para mão de obra direta é vender todo mundo, justamente porque parte de um racional. E as multinacionais são craques em fazer essas contas. Então, quando a gente consegue fechar isso, esses 64, por exemplo, acontece um crescimento da receita, de faturamento, e sem novas contratações, sem custo para a empresa. Então, aí acontece o lucro forte, né? O lucro começa a crescer, a se desenvolver,
e ter um faturamento ali sustentável para o negócio. Né? E lembrando, ó, se 64 mil sem contratações, só tem que pagar impostos. Pagando impostos, vai sobrar mais ou menos os 50 mil. Somado ao pouco lucro que a gente já tem, 50 mil a mais todo mês, no ano, vai dar 60 mil por ano. É muito dinheiro, mais de $500 mil por ano. Né? Então, a empresa passa para outro patamar quando ela começa a ter um alinhamento muito bom nesse sentido. Próximo, por favor. Talvez dê uma travadinha. Ah, maravilha. Perguntas. Aí, vamos explorar um pouquinho esses 4 funcionários pendentes, essa mão de obra não vendida, né? Que ela nasceu para ser vendida. Porque, vamos fazer algumas perguntas. A primeira é, qual o motivo da diferença versus o plano inicial da mão de obra direta, que foi definido lá atrás pela diretoria, que fazia todo sentido? Qual o motivo? Por que isso não está acontecendo? A gente vai falar sobre isso. Próxima pergunta, por favor. Qual seria o plano ideal, a solução para que isso não aconteça, que isso seja resolvido? E qual seria o método matemático de controladoria para resolver isso? Então, aí a gente vai desenvolver, vai explorar um pouquinho essas perguntas. Próximo, por favor. Então, a resposta da primeira pergunta, né? Tudo focado em mão de obra direta. Qual o motivo da diferença versus o plano inicial da mão de obra direta? Ali a gente tem a resposta, né? Parte da resposta, né? Pode ser muitos motivos, mas os que eu vejo que é mais comum nesses 20 anos de experiência, esse descasamento, que um dos principais motivos até pela característica das agências nacionais de ser muito parceiro dos clientes, acontece isso, né? Por exemplo, 2 FTEs alocados de clientes conforme a demanda. O cliente vai demandando e vai se entendendo. Por quê? Aquele primeiro plano de visão é atender o cliente, é ser parceiro do cliente, fazer o melhor para o cliente. Então, o cliente vai demandando mais, o cliente está gostando, e a intenção, a força ali, o foco ali é atender mais o cliente. Então, acontece de ser, por exemplo, aquele primeiro caso lá, o cliente só contratou 2 pessoas, 2,25. Se ele começa a demandar mais, tem uma força ali natural que vai virando 3 pessoas. Naturalmente, vai virando 3, ele vai criando uma pessoa a mais, e aonde começa a ficar oneroso o cliente. São horas não negociadas que ele está consumindo a mais, né? Aí a gente vai analisar o cliente pela rentabilidade por cliente, a gente vê que o cliente está com prejuízo. Então, esse é um dos aspectos, né? O outro aspecto é a venda errada. Pode ter acontecido de pelas entregas, pelo briefing, foi mensurado errado. Então, na prática, está consumindo 3 pessoas ou mais, porque foi mensurado errado. Então, tem que olhar esses 2 aspectos. Será que é o cliente que está consumindo a mais, ou é a agência que, de repente, estimou menos, né? Aí é um outro problema. Cada problema tem que ser resolvido de uma forma. Mas aqui a gente está analisando e criando consciência nos motivos, né? Para cada cliente a gente vai analisar e dar os motivos ali e tentar criar um plano de ação para resolver. Próximo, por favor. Aí temos então, a gente está meio que abrindo ali os 4, já falando 4 ali pendentes, a gente já falou sobre 2, vamos falar sobre um, que é o FTE alocado em serviços internos, né? Diferença do plano inicial, do plano combinado. Aí tem um exemplo lá de comunicação interna, redes sociais, site, proposta, concorrência e outros. Então, ali, esse FTE, né, esse mix de pessoas começam a se ocupar internamente. Isso acontece muito porque o que acontece? Entra e sai cliente, aí a pessoa, na saída de um cliente, a pessoa fica ali ociosa, fica ali, aí ela é pega para fazer esse tipo de trabalho. Mas quando entra o cliente novo, não é devolvida essa mão de obra, porque às vezes ela está ocupada ali com serviços internos e só vai
só vai se ocupando cada vez mais com os serviços internos e o objetivo inicial, que era ser vendida para trazer mais receita, vai se perdendo um pouco. E o próximo item é o FTE ocioso, né? Que são vários, né? 5%, 10%, 25% ali de colaboradores não vendidos, e como não tem um controle, uma falta de uma matemática ali, uma metodologia, uma produtividade, uma gestão, vai se perdendo isso. Então, os 4, provavelmente, desse descasamento é por esse motivo. Pode ter outros, mas os principais são esses, pela minha experiência. Próximo, por favor. Aí a gente vai na próxima resposta, né? Que é qual seria o plano ideal, qual seria a solução para isso, né? A gente tem ali uma imagem, né, de todos indo na mesma direção, todos caminhando juntos, todos com o mesmo número, todas as áreas, né, todos os planos de visões com os mesmos números. Próximo, por favor. Então, todos iguais, com o mesmo número, né? Buscar esses 20 funcionários, tanto para trabalhar, quanto para cuidar, quanto para vender toda a mão de obra direta, como eu já falei, e todos com os planos de visão, todos com os planos de visão e uma ajuda, e um ajudando o outro. O que significa isso, um ajudando o outro? Vou dar um exemplo, que seria, por exemplo, vamos fazer a proposta comercial. Para evitar a mensuração errada daquele briefing, daquelas entregas de pessoas, é bom envolver o responsável pelas pessoas que vão executar, para não ter mensuração errada. Aquele responsável a probabilidade daquele responsável responder certinho, que aquelas pessoas vão entregar aquilo, é muito maior do que uma pessoa que não está no dia a dia. Então, é bom ter essa troca, a pessoa de venda passar pelo líder para ver se faz sentido. E o outro plano a outra dica é, quando for vendido aquela equipe, passar também para o responsável da área. Passar para ele, falar, olha, o plano com esse cliente são 2 pessoas para fazer essas entregas, para fazer, realizar aqueles trabalhos. E no meio do caminho, se o gestor vê que aquele cliente que contratou 2 está consumindo 3, ele tem que acionar o rapaz de vendas. Falar assim, opa, esse cliente está me consumindo, estou sendo proativo, ele está me pedindo mais coisas, mais horas, mais pessoas, estou sendo proativo, mas é bom você já mandar lá uma proposta comercial para ele, porque ele não precisa mais de 2 pessoas, precisa de 3. Então, é uma troca de informações, porque estão todos alinhados, né? E o financeiro acompanhando tudo ali para ajudar de outras formas também, né? Ali posso dar vários exemplos sobre como é importante circular essas informações entre as áreas. Eu não estou falando para trocar valores, né, das pessoas, mas eu estou falando para trocar o tempo. Aqui o valor, aqui a moeda é o tempo de cada pessoa. Então, a gente está informando entre as áreas o tempo de cada pessoa, o que foi vendido, o que falta ser vendido, o que está sendo consumido, para estar negociando ali as perdas do que está acontecendo. E todos alinhados na mesma direção. Isso é importante. Todos alinhados na direção, vamos chegar num bom resultado. Próximo, por favor. É importante, né? É um aspecto importante. Quando a gente fala sobre aquelas 3 visões lá, mas a gente sabe que tem outros aspectos, né? Que é considerado pelo dono da agência, pelos sócios, pelos diretores, né, até pela gerência também, que tem uma cultura ali por trás. Então, o que não podemos esquecer nesse processo? O que é importante ali a gente não esquecer nesse processo? Todos caminharem juntos na mesma direção, mas próximo, por favor. Não esquecer a trilogia, que meio que é um mantra no nosso segmento, né? Que é o cliente no topo, que é a equipe também sendo cuidada, que é o resultado,
Algumas agências, ela até inverte, né? Coloca a equipe lá no topo, como a principal preocupação, o cliente sendo cuidado pela equipe, então, cuidado da equipe e a equipe cuida do cliente, né? Mas aí é só uma questão de inverter, depende da cultura de cada agência. Mas o que não pode faltar é o resultado. O resultado tem que ser parte dessa trilogia, para ter equilíbrio dentro do negócio, para ter gestão, para circular as informações. Informações precisam ser compartilhadas para que um ajude o outro. Aí vamos criar vamos criar ali uma sinergia entre áreas, né? E vai acontecendo de potencializar o resultado da agência. A gente não pode perder essa trilogia importante, tá? Próximo. Eu estou vendo que estão fazendo perguntas no YouTube, tá? Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou responder essas perguntas, pode guardar, não esqueça, por favor, guarde as perguntas. A gente vai parar, vai ter um tempinho bacana ali para a gente responder as perguntas e eu vou responder da melhor forma possível, tá bom? Que o Maurício mandou essa pergunta, eu vou responder com o maior carinho. Então, aí temos uma resposta, né? A resposta da última pergunta, que é qual seria o método matemático de controladoria para resolver isso da melhor forma. Próximo. A gente tem o método, né? O método que a minha empresa desenvolveu, que é a fórmula do lucro. Usando as melhores práticas do segmento para matematicamente trazer as soluções para a gente não precisar ter essas diferenças e não ter soluções. Não, a gente tem soluções. E os problemas se repetem em cada agência. Né? A gente só tem, por experiência, os melhores mecanismos, melhores métodos, né, para resolver isso. A gente tem que ter metas, mas a gente consegue chegar melhor em cumprir essas metas com métodos. Próximo, por favor. A gente vai falar um pouquinho sobre o método, né, que é o método, a fórmula do lucro, que é a simplificação dos métodos. Isso é muito usado nos grandes grupos, que é um método eficiente, testado, comprovado por alunos, clientes. O importante também é fazer benchmark dos seus números, usar muitos indicadores de desempenho que os grupos usam, e as escalas, justamente para ter um equilíbrio ali nos números, para não se perder, várias visões ali que os grupos têm para identificar rápido onde estão os problemas, e isso está dentro também da fórmula. Próximo, por favor. Então, planejamento financeiro estratégico, moderno, né, para buscar o lucro exponencial, isso é muito importante, ter conexão das informações, um ajudar o outro, uma área ajudar a outra, uma área que eu falo assim, uma precificação ajudar a mão de obra direta e vice-versa, o fechamento ajudar o orçamento ajudar a precificação, ajudar ali o fechamento também. Então, tem uma conexão entre as informações, né? É matemática pura, é ciência, uma ciência exata. É uma metodologia muito bacana. Então, tem métodos, conceitos, as melhores práticas mundiais. Então, dividindo aí um pouquinho sobre essas informações. Próximo, por favor. Então, temos uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que é um conceito que existe dentro das agências, né? Dentro das multinacionais, né? Na verdade, elas falam que tem que ter lucro, né? Elas sabem que tem que ter lucro para o negócio fazer sentido. Elas sabem que tem que ter uma gestão sustentável, não é fácil. E o que eu levo para os meus clientes, né? Quando a gente tem um conceito de que é um segmento muito bom, é um segmento que tem ali soluções, tem caminhos para a gente
tornar uma agência forte, e o que eu sempre falo, né, sua agência é uma máquina de fazer dinheiro, só falta ajustes para isso acontecer. E isso que eu mostrei para vocês é só um ajuste, né, só um dos ajustes. Próximo, por favor. Aí temos uma brincadeira, né, que é que eu trago como uma máquina de fazer dinheiro. Aí temos ali uma brincadeira, um ajustes, apontando alguma coisa, e a gente começa a aumentar ali o lucro, né, para deixar uma empresa mais sustentável, mais forte. Tá bom? Então, aqui a gente vai chegando num ponto ali de finalização, nesse ponto, mas a gente vai mostrar outras informações na sequência. Próximo, por favor. Então, vamos falar agora sobre o curso específico para esse segmento, que é controle estratégico de mão de obra direta. Próximo. Vou falar sobre a jornada. Próximo. Falar sobre a jornada. É muito importante vocês entenderem, porque é uma ciência, é uma especialidade do nosso segmento. Falta profissionais no mercado, falta especialistas no mercado que cuide dessa área, né, e que não é ensinado nas faculdades, nos cursos, não tem, pelo menos eu nunca vi, e que eu vejo que é uma grande oportunidade de a gente se aprofundar nisso e levar soluções para as agências do nosso segmento. Próximo. Então, vou mostrar para vocês uma jornada de como funciona um pouco o curso que foi elaborado para ajudar quem gostaria de desenvolver essa habilidade. Próximo, por favor. Então, temos, como a gente falou, né, temos uma fórmula, a mão de obra direta, temos a forma, temos um controle, um plano de visão ali sobre, que é o primeiro estágio. O próximo estágio, por favor. Que é a conexão, né, que é a conexão entre as áreas, que é a conexão com a precificação. Precisa andar junto ali, ter uma conexão ouro ali, e também com o DRE, que precisa se conectar as informações próximas. Tem a rentabilidade por cliente e algumas conexões ouros também. Como essa rentabilidade do cliente é muito valioso pelo aspecto olhando a mão de obra direta, olhando o resultado por cada cliente. É uma ferramenta super importante que está dentro desse curso, que é muito usada nos grandes grupos. É uma ferramenta super valiosa e que muitas agências não usam. Próximo, por favor. Análise da mão de obra. Nossa, tá bem, eu não estou conseguindo ler. E tem indicadores de desempenho, né? Você tem alguns conceitos ali sobre a mão de obra direta, tem benchmarks que você faz ali com a mão de obra direta, tem algumas metodologias e tem, no caso, indicadores ali para a gente ver se a mão de obra está compatível com a receita, para logo no início já perceber antes que aumente o problema. Próximo, por favor. Temos 5. Então, dentro do curso, temos ali umas fases ali de interpretações, temos duas fases ali de você identificar os problemas, de você seguir por alguns caminhos, e tem ali também alguns planos de ações. Então, se você for por um plano de ação 1, qual o resultado? Plano de ação 2, qual o resultado? Isso vai até o 4, para você entender a lógica de todo o processo, para não precisar errar, para você depois recomeçar. Não, você já vai saber qual vai ser o resultado de cada plano de ação, porque vamos demonstrar. Próximo. E aqui temos perda do lucro forte, né? A gente vai entender com profundidade os 5 motivos de perda de recurso. Onde se perde mais recurso? Quais são os hábitos não muito bons de falta de gestão, de mecanismo ali, de conceitos que vão se perdendo no meio da gestão. Dentro daquela estrutura que eu acabei de mostrar para vocês na palestra, aqui vão se perdendo algumas coisas, tá? Então, isso é importante. Próximo.
esse próximo item, desculpa, deixa eu ver. Perfeito. É a rentabilidade por projeto, são outros indicadores também, são conexões mágicas que a gente faz, que vai mostrar onde a gente está perdendo dinheiro, aonde você precisa comparar e de que forma comparar isso. Tem ferramentas para fazer essas comparações da melhor forma. Próximo, por favor. O timesheet, bacana. O timesheet aqui a gente tem várias formas, vários tipos de relatórios, onde é usado o timesheet em várias frentes. O timesheet é super valioso. Dá para fazer um trabalho sem o timesheet? Dá. Temos ferramentas para isso e vai ser disponibilizado. Mas quem tiver o timesheet vai comer uma etapa. As ferramentas vai fazer você trabalhar ali para conseguir essas informações, né? Tem as ferramentas que vão ser disponibilizadas. Mas se você tiver um timesheet, você vai comer uma etapa ali para ter uma dinâmica e como explorar muito o timesheet dentro da sua gestão, dentro desse aspecto que a gente está trabalhando. E várias formas de viver ali as informações. Próximo, por favor. A mão de obra direta, comparativos e relatórios, informações para compartilhar. Isso, esse ponto tem muitos detalhes, tem muitas metodologias para como divulgar as informações, que informações compartilhar, quais planos de visão compartilhar entre as áreas para se tornar mais eficiente, não ser mais e nem ser de menos, ser no ponto exato de quantas áreas precisam, quais informações que as áreas precisam saber, se é de todos os clientes, se não é de todos os clientes, para a empresa ter eficiência dentro daquele plano de palestra ali que eu mostrei para vocês. Então, é um plano de soluções mesmo. Próximo, por favor. Aí a gente tem a produtividade, né? A gente tem ali uma metodologia de produtividade que tem que buscar, que eu tenho clientes que fizeram essa metodologia e deram muito certo, isso é muito bom. Eu estou compartilhando aqui o que está dando certo em agências que eu conheço, que se desenvolveram, encontrar uma forma de ser eficiente, ter uma produtividade ali que é espantoso como conseguiram se transformar transformar ali um problema numa solução, né? O antídoto do retrabalho, tem uma metodologia ali para o antídoto de retrabalho, evitar o retrabalho, as questões das rifações que pegam muito no nosso segmento, o que fazem de bom no mercado, perdão, o que fazem de bom no mercado. Esse item mostrando, é o número 10, tá? O 0 ficou ali um pouquinho para baixo, mas é o número 10, porque mostra ali muitas soluções, ali a parte de o que estão fazendo de bom no mercado, que ali poderia trazer de solução, trazer de coisas boas para vocês, né? Tem parte ali do meu trabalho também de mecanismo. Próximo. Então, cursos, né? Quais os benefícios dos cursos? Eu vou falar rapidinho, né, para a gente conseguir falar. Estou vendo que estou fazendo mais perguntas e aí a gente vai para as perguntas. Então, quais os benefícios? Né? Um curso completo, com um ótimo conteúdo. Quais os benefícios? Saber qual é o cliente que está dando lucro ou prejuízo, qual o melhor projeto, qual é o melhor serviço, né? Como usar o timesheet de várias formas, vou dando alguns exemplos, quais os resultados positivos, que são as refações, ter mecanismo ali, não perder mais dinheiro, nem tempo com aquilo dali, porque a gente viu que tempo é dinheiro dentro da agência, a mão de obra direta, ela é valorizada, é a moeda de troca ali, é a principal força. Se você perde essa força, numa refação, você fica com um lucro comprometido. Um foco no lucro forte, como a gente focar no lucro forte, como gerar lucro forte, como gerar caixa por consequência. Se você tem lucro, você tem. E o lucro exponencial que a gente fala, qual o valor de você descobrir onde está perdendo mais recursos e corrigir, né? E potencializar sua mão de obra direta, qual o valor de ter um negócio lucrativo? Isso é imensurável, não tem valor.
Então, é por isso que eu chamo de lucro exponencial, não tem valor, isso é muito grande, né? Muito valioso. Próximo, por favor. E o curso são 5 módulos, são videoaulas gravadas, tem uma metodologia, pode ver o quantas vezes desejar, fica um ano inteiro disponível, são 6 planilhas, sendo que tem vários controles de mão de obra direta, tem controle de rentabilidade por cliente, controles de projeto, controles por projeto, o que foi melhor ali é desenvolvido para o segmento. Então tem uma plataforma com suporte completo, dentro e fora, a garantia. Entrou, não gostou, pode sair, o risco é todo meu, mas eu garanto que vocês vão gostar. Próximo. Depoimentos, né? São depoimentos que estão, vai ser passado, próximo, por favor, são depoimentos de alunos, de pessoas que fizeram os cursos, são pessoas que já fizeram comentários, vai ser passado tudo num link para vocês, pela Lourdes, pela equipe da Lourdes, então são comentários, são elogios, isso fica para o próximo momento. Próximo, por favor. Bom, o valor do investimento são 12 parcelas de R$149 perdão, ou R$1.497 à vista. Próximo, por favor. No entanto, temos com a nossa parceria com o Sinapro, isso também é válido para os outros Sinapros, e é 25% de desconto. Desconto para as agências filiadas e agências sindicalizadas. Aí o investimento tem uma redução de 12 parcelas de R$112, e o total, à vista, fica R$1.123. Tá? E os 10 primeiros que contratarem, que comprarem o curso, tem o ano inteiro para fazer, para me chamar, para tirar as dúvidas, né? Reuniões individuais, online, de 45 minutos para tirar a dúvida. Eu vou falando diretamente com as pessoas para a gente colocar em prática no trabalho da sua agência, para ter esse diferencial. Próximo, por favor. Falar um segundo também sobre o curso anterior de precificação estratégica, que foi um sucesso, foi muito bom. Também tem 25% de desconto pelo Sinapro, específico para o nosso segmento. Aconselho a vocês a se tornarem um expert, especialista nessas habilidades que faltam, essa habilidade, esses indicadores de desempenho, essas ferramentas dentro do nosso segmento. Eu queria ter isso, queria ter essas informações há 20 anos atrás, porque eu me tornaria um diretor financeiro mais rápido, né? Desde quando eu comecei, né, nesse segmento. Então vai estar disponível, vai ser disponibilizado também um link pela Lourdes dos cursos para todos que desejarem. Próximo, por favor. Bom, próximo. Juntos somos mais lucro. Também falamos aqui sobre as redes sociais. Próximo. Próximo. As redes sociais, eu estou sempre aparecendo, né, toda semana com dicas de inteligência financeira do nosso segmento, específico para o nosso segmento. Não tem um outro canal, pelo menos eu não conheço um outro canal específico para o nosso segmento. Pode aproveitar o máximo nas redes sociais. Próximo, por favor. As próximas palestras do Sinapro, né? O Sinapro está com muitas palestras bacanas, né? Está acontecendo muitas palestras bacanas. E esse mês especial, eu acho que vai ter as melhores, né? Já está acontecendo várias, mas esse mês eu acho que vai ter mais e cada vez melhor, né? Então, dia 14/10,
a partir das 15 horas, evento online, vai ter a palestra LGPD, Aspectos Jurídicos e Tecnológicos, com os palestrantes Paulo Gomes de Oliveira Filho e Marco Aurélio Santos, o famoso Marcão aí que tem nos ajudado com a tecnologia. Próximo, por favor. Palestra muito boa, não vou perder. Bom, o próximo evento é dia 20/10, das 10 horas até as 11h30, evento híbrido, na sede da OCINAPRO de São Paulo, Cultura Organizacional e Comunicação Interna. Esse é muito bacana, esse eu conheço o conteúdo, vai ser excepcional, excelente. Como a cultura organizacional e a cultura interna contribuem para o ambiente estratégico da empresa e o engajamento dos funcionários. Isso é ótimo, essa comunicação, como a gente viu, tanto no aspecto financeiro, quanto em outros aspectos, é muito importante essa comunicação, porque dá ótimos resultados. Os palestrantes, Eliseu Karskowski e a Carla Carneiro, da agência P3K Comunicação. Excelente, esse eu não vou perder também. Próximo, por favor. No dia seguinte, no dia 21/10, às 10 horas, a partir das 10, evento online, promoções comerciais, redes sociais, Copa do Mundo e Natal. Ótimo também, ótimo. Palestrantes, Mariana Liveri e Letícia e Mariana Galvão, advogados associados do escritório Paulo Gomes, advogados associados. Eu não falei, gente, está tendo muitas palestras muito bacanas que estão acontecendo no Sinapro, excelente, eu não vou perder, aproveitem também que vai ser muito bom. Próximo, por favor. Próximo, eu acho que chegamos ao fim. Eu vou pedir para o Marco tirar para abrir para perguntas, né? A gente começar a fazer perguntas, né? Então, estou vendo aqui, vamos para a primeira pergunta. Perdão. Perdão, vamos para a primeira pergunta. O Maurício, financeiro, RH, comercial, etc. Como mão de obra direta, não entendi. Ah, não. Ali, quando eu coloquei financeiro, RH administrativo, como eles conseguem, como eles, assim, dão suporte para a mão de obra direta. Eles não são mão de obra direta, mas eles ajudam a mão de obra direta. Ali, eles têm uma visão de cuidado sobre a mão de obra direta. Aquelas 3 visões ali é um olhar como se eu não tivesse dentro da mão de obra direta. A mão de obra direta ali representa 80% das pessoas dentro de uma agência. Ali as visões é o olhar de fora mesmo. Quando eu falar olhar de fora é justamente essa visão do financeiro, do RH. O financeiro por pagar, o RH por cuidar, do comercial por vender aquela mão de obra direta. Eles não são mão de obra, tá bom? Então, são visões para que, sabendo administrar bem a sua mão de obra dentro da sua agência, isso vai potencializar o resultado da empresa, vai fazer com que a empresa deixe de perder recursos dentro de alguns clientes, vai otimizar ali a equipe, vai fazer a empresa ter um bom resultado, tá? Então, ela não é mão de obra direta, tá bom? Financeiro. Espero, Maurício, ter respondido da melhor forma. Talvez ali eu vou mudar na apresentação para não confundir mais. Eu vou tentar melhorar ali, ver uma forma de melhorar para não ficar misturado o conceito, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Maurício, se quiser continuar perguntando, pode continuar. Aí vou respondendo na ordem que vão chegando. Pergunta do Rodrigo. Algum cálculo, modelo para ajudar a definir o preço de venda hora homem para os jobs? Legal. Deixa eu ver aqui a outra mensagem. Teria algum cálculo, modelo para ajudar a definir o preço? Tem sim. Tem um cálculo especial. Isso eu falei um pouco sobre isso.
na palestra de junho, na palestra sobre precificação estratégica, e eu fiz um curso com 7 módulos falando só sobre precificação estratégica do segmento, falando muito sobre esse cálculo de mão de obra direta. Então, tem todo um aspecto ali, né? Tem um cálculo de hora-home, né? A hora-home. Então, tem vários cálculos ali. Não é simplesmente assim calcular a hora-home, né? Tem que ter uma estratégia ali, a hora-home para o projeto, que tem as planilhas lá que estão no curso. No curso, se você olhar a página do curso, você já vai entender que ali tem várias opções de informações para você, e ali está aprofundado dentro do curso, tá bom? Agora vamos para a próxima pergunta, da Ana. Gostaria de saber o cálculo usado para calcular o custo total mensal a partir da mensuração. Deixa eu ouvir de novo. Gostaria de saber o cálculo usado para calcular o custo total mensal a partir da remuneração. Opa, esse é um cálculo da folha de pagamento. Esse cálculo está disponível dentro do curso também. Está disponível dentro do curso. Deixa eu lembrar. É certeza que esse curso está no curso de precificação, tá? Tá no curso de precificação, é certeza. Eu não estou lembrando agora se eu coloquei nesse curso de mão de obra direta. Mas esse cálculo é um cálculo, é uma folha de pagamento, e ele está no curso de precificação estratégica. Por quê? Porque ali é definido todo o custo total de mão de obra direta, das pessoas, tem a hora-home de cada um. Então, ali tem a folha, e essa folha, essa metodologia de folha, está tudo dentro do curso de precificação estratégica, tá bom? Espero, Ana, ter ajudado. Dá uma olhadinha também na página do curso que a Lourdes vai passar, da mão de obra direta. Talvez, se eu não me engano, tem lá também, se tem lá essa planilha, porque são 6 planilhas, se tem essa planilha lá, você pode, você vai estar identificado lá, e você vai poder baixar comprando o curso, tá bom? Antes, vamos lá, vamos para o próximo. Boa tarde, Anos. Tem como enviar o link para se inscrever o curso para as agências? Gostar muito da palestra do Sinap. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Tem como enviar o link para se inscrever no curso para as agências? Tem. A Lourdes vai compartilhar com todos, e é também feito no site do Osinapro. Tem lá todos os links, tem todos os banners, vão ser em disponibilidade. Tem as redes sociais também do Osinapro, que ela vai compartilhando todas as palestras, a arte, e vai colocando o link lá também, tanto no site quanto nas redes sociais, tá bom? Vai ser compartilhado por e-mail também, ela vai conversando com todo mundo por e-mail e vai compartilhando o link, tá bom? Ok, mais alguma pergunta? Se tiverem mais alguma pergunta, estou disponível. Eu vi aqui as outras informações, muito bacana. Bom, gente, se não tem mais perguntas, eu fico imensamente agradecido por essa oportunidade de trocarmos informações, de trocarmos conhecimento, de eu passar um pouco. Muito obrigado, Gabriel, pelo parabéns. Eu fico muito feliz de estar trocando esse tipo de informações com as pessoas.
para a gente estar dando um passinho à frente. Maurício, eu que agradeço. A gente dá um passinho à frente, né? A gente, nesses encontros, a gente troca informações. Num outro encontro, a gente vai estar um passo na frente, vai ser compartilhado informações com vocês. Tem as páginas do curso que vão ser disponibilizadas. Ali na página dos cursos é praticamente um conteúdo enorme ali de informações, de objetivos e abordagem dos problemas também, de como vai ser conduzido as soluções. Então, ali tem muita oportunidade. Nas redes sociais também temos dicas, e ali eu vou tirando algumas dúvidas, vou colocar, as pessoas têm dúvidas comigo, eu vou jogando ali de conteúdo nas redes sociais, com dicas, e eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Vamos chegando ao final, então, da nossa palestra. Vou agradecendo novamente a Lourdes. Vamos finalizando, vamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, né, ao Sinapro, os outros Sinapros dos outros estados. Vou agradecendo também a APP de Campinas, a FENAPRO, ao Dudu, ao Roberto, a Lourdes, a equipe toda da Lourdes, ao Marcos, por toda essa oportunidade, ao Adriano, pelo elogio, muito obrigado, e espero que a gente se encontre numa outra oportunidade, e tudo de bom para todo mundo, e fico à disposição. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Obrigado, tchau, tchau.